Aleluias. Será que é possível dizer que alguém é cheio do Espírito Santo sem manifestar o amor, a alegria, a paz, longanimidade, temperança? Fique conosco para você entender este assunto de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Voz do Reino. E hoje temos um assunto fenomenal. Queremos falar sobre o fruto do Espírito Santo. E como convidado especial hoje está comigo o meu pastor, e realmente meu pastor. Sou ovelha do rebanho dele. Meu pastor Rafael, seja muito bem-vindo, viu, pastor? Amém. Eduardo, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe por esse trabalho, Voz do Reino, e o prazer, uma noite como essa, poder alcançar vidas por intermédio aí da palavra do Senhor. Isso é fenomenal. Então, quero expressar minha gratidão a Deus e também gratidão pelo convite, de poder estar junto aqui, conversando, ouvindo, e o Senhor se manifestando através desta noite, desse programa. Amém, glória a Deus. É uma honra enorme poder receber o Senhor aqui. E não foi fácil, já fiz o convite para ele algumas vezes. Uma vida de pastor não é fácil, ser bem lotada, mas prove a Deus de hoje estar junto conosco aqui, né? Fico muito feliz. Deus abençoe grandemente, viu, sua vida, sua casa, sua família. E você que está aí do outro lado, meus irmãos, já vai comentando, compartilhando, vai mandando para os seus irmãos, vai mandando para seus vizinhos, para colegas, posta aí nas suas redes sociais, né? Deixa o seu joinha aí, curte, né? Se inscreva no nosso canal, né? Para você é de graça e para isso para a gente tem grande valia, é de muito bom grado que você possa nos ajudar nesta missão, tá bom? Então já ajude a compartilhar, comentar, manda aí para os seus amigos, posta no seu status, deixa sua pergunta aí no chat, aí, se interage com a gente, tá bom? Vai ser de grande valia essa noite de hoje, tenho certeza disso. E o podcast Voz do Reino é tão bom eu poder dizer isso. Estava dizendo com o pastor aqui nos bastidores, graças ao bom Deus, Deus tem ecoado este podcast aos quatro cantos dessa terra e tem entrado em casas, em famílias, e tem alcançado vidas, e pessoas têm dado esse testemunho para a gente. Então nos ajude nessa missão, que graças a Deus essa é a missão, levar a palavra de Deus às casas, aos lares, às pessoas, né? E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida por isso. Você que está nos acompanhando, você que está nos acompanhando pela primeira vez hoje, que Deus possa te recompensar grandemente, tá bom? Deus abençoe. Vamos começar? Pastor, o que realmente significa ter o fruto do Espírito Santo? Ter o fruto do Espírito Santo eu vejo como uma maior evidência daquilo que nós carregamos. A presença do Senhor sobre a nossa vida, ela é evidenciada não pelaquilo que nós vestimos, como faz parte, mas pela maneira que nós falamos, conversamos. Mas a gente olha e observa que aquilo que evidencia o que nós carregamos é os frutos. É isso que evidencia o que temos dentro de nós, né? Para podermos carregar esse fruto, né? Essa presença do Senhor na nossa vida exige de nós aí uma renúncia. E eu tenho certeza que nós vamos falar sobre isso, mas a evidência de um homem, a evidência de um homem que precisa, que está diante da presença do Senhor sobre a sua vida, ele precisa evidenciar isso que a própria palavra vai dizer através do apóstolo Paulo, né, sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. Não é por força, a gente não
não conquista isso por mérito, mas como ele já disse, fruto do Espírito. Então, é por intermédio dele que nós recebemos esse fruto. E é uma das maiores evidências, né? A gente olha para a vida de alguém e a gente quer enxergar Deus na vida dela, a gente não vai olhar para aquilo que ela expressa, mas a gente vai olhar para aquilo que ela carrega dentro de si. Não o que está externo. O externo faz parte. Nós precisamos expressar aquilo que a gente carrega dentro, mas o que evidencia é o que tem dentro da gente. É a presença dele. E só conseguimos obter os frutos por conta da presença. Oh, glória. Isso é fixa. Ô, pastor, acho que isso é uma dúvida de muitas pessoas. Não é principalmente uma pessoa que está começando a caminhar agora. Os frutos do Espírito e os dons, eles são a mesma coisa? Não. O fruto do Espírito, até mesmo, ele está no singular, né? Então, é o fruto do Espírito. E quando a gente olha para o fruto, mas ali a gente consta 9, né? 9 frutos, que mansidão, amor, domínio próprio. Mas eu acho que uma das maiores apresentação para isso é a gente poder olhar para uma fruta, como uma mexerica ou um cacho de uva, que numa mesma fruta tem mais de um gomo. E quando a gente fala de dons espiritual, a gente está falando daquilo que é uma ferramenta externa. Os dons é uma ferramenta que Deus tem proporcionado para nós podermos usar mediante a um grupo ali de pessoas. Então nós conseguimos ser bênção de Deus na vida dessas pessoas. Então é uma ferramenta que podemos dizer que é externo. É aquilo que é externo. Agora, o fruto não. O fruto ele não consegue ser externo. Eduardo, para pensar numa coisa. Como eu não, se eu não amo uma pessoa rancorosa, que não tem amor, ela não consegue enganar, porque é interno, não é externo. Então ela não vai conseguir, ela não vai conseguir amar. Uma pessoa que ela não é feliz, ela é infeliz, ela não consegue esconder isso, porque não está no externo. Então a gente olha para essas diferenças. Mas fruto é a mesma coisa, né, do que os dons. A gente olha, não, né? Não, porque como a gente falou, o fruto do Espírito a gente conquista por intermédio do Espírito Santo que habita em nós. Então, se eu não tenho o Espírito Santo, eu não tenho como ter os frutos dele. É pelo contrário, é aquilo que Paulo ele vai dizer sobre as obras. Então nós temos a obra da carne. A obra da carne é uma escolha nossa. A obra da carne é a escolha do ser humano. Agora do Espírito não. É o Espírito que entrega a nós. Vem do céu. Escolher é escolher a carne. A obra da carne é uma escolha. Agora o fruto não, ele acompanha aquilo que nós carregamos. Nós não conseguimos escolher, né, sobre o fruto, mas a bênção é extraordinária, porque é aquilo que Deus ele olha para nós e ele vê que precisa ser transformado dentro da nossa vida. Então isso é de acordo com a nossa busca, Eduardo. Isso é com a nossa busca. É de acordo com a nossa busca. Quanto mais nós buscamos, quanto mais nós seguimos como um modelo de Cristo Jesus. Hoje nós temos, eu posso dizer, muitos influenciadores. Hoje nós temos muitas pessoas que a gente consegue olhar e querer ser igual.
Então hoje esse cenário, a gente olha e fala, eu quero ser igual esse, eu quero ser igual aquele, eu quero... Mas uma das maiores escolhas que nós deveremos escolher para a nossa vida é dizer, eu quero ser como Cristo Jesus. Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Sim. O anjo Gabriel vai avisar a Maria. Então ele é concebido pelo Espírito. Se ele é concebido pelo Espírito, a vida terrena dele é baseada em frutos. Sim. Então é bom olhar para a vida de muitos homens extraordinários, né? E isso é inspirador. Paulo vai dizer isso: ei, sejam meus imitadores. Mas vocês não vão imitar somente eu, o apóstolo Paulo. Vocês vão imitar aquilo que eu também imito, que é Cristo Jesus. É isso que nós precisamos da nossa vida. É forte. Nós temos que começar a olhar um pouco mais para o Evangelho e para Cristo, porque isso daí traz um resultado na nossa vida extraordinário. Nosso coração é enganoso, evangelista Eduardo. E às vezes nós decidimos errado. Sim. E nós estamos decidindo a todo tempo. Nós estamos tomando decisões na nossa vida a todo tempo. E olha para você ver, uma coisa é eu tomar uma decisão mediante a um momento, mediante a uma pressão, e uma coisa é eu tomar uma decisão fazendo uma pergunta: se fosse Jesus? Eita Deus. Se fosse Jesus, como ele ia tomar essa decisão? Como ele ia falar? Como ele ia escolher? Como ele ia agir? É forte. Aí eu tenho certeza que a gente tem grandes resultados na nossa vida quando nós olhamos para quem carrega isso dentro de si. Então, um homem muito bem posicionado, o homem que eu falo é o ser humano muito bem posicionado naquilo que carrega, ele tem sucesso na vida. Sim. Ele tem sucesso. Rapaz, explodiu até minha mente aqui. Sério. Explodiu minha mente mesmo. Abrangendo isso aqui foi dito, pastor. Rapaz, varão, nossa, faz a gente repensar muita coisa. Abrangendo isso aqui que foi dito, aceitei Jesus, me converti. O fruto do Espírito, ele já nasce em mim? Ou isso eu vou lapidando ali conforme o tempo, eu vou construindo, buscando conforme o tempo? O fruto do Espírito, ele começa a agir na minha vida no ato que nós abandonamos o pecado e aceitamos a Cristo Jesus nas nossas vidas. Cristo vai pegar aquilo que é imperfeito dentro de nós e vai começar a trabalhar no imperfeito. Então o Espírito Santo vai começar a promover na minha vida aquilo que Cristo promoveu na vida dos seus discípulos, na vida do povo. Então é um ato contínuo. Eu não sei se eu posso expressar como a graça de Deus como um nível. A própria palavra vai dizer crescer na graça e no conhecimento. Então a graça, ela tem um nível, mas quando a gente se trata do Espírito, isso vem conforme a nossa busca, a nossa entrega. Eu acho que a melhor maneira de expressar isso é o autoesvaziamento nosso, que é o que Paulo está combatendo aqui. Sim. A obra da carne e a obra do Espírito. Sim. Então eu vejo que quanto mais nós esvaziamos de si mesmo, mas nós somos completos com os frutos do Espírito Santo de Deus. E isso daí não é evidenciado pela minha própria boca,
Mas os frutos do Espírito Santo, ele é evidenciado pelos meus atos, pelas minhas condutas. Então não adianta nada a pessoa falar que ela é cheia do Espírito Santo, sendo que as atitudes dela estão mostrando outra. Isso, porque eu não vejo valor nisso. Eu não vejo valor em eu me apresentar sendo uma pessoa transbordante do Espírito por palavras. As atitudes valem mais, né? Mas as atitudes, eu acho que é uma das maiores pregações que nós temos hoje. É isso. Porque quando nós estamos apregoando a palavra do Senhor, tem pessoas que não estão olhando para isso, mas estão olhando para aquilo que existe dentro de nós. Então eu estou pregando uma coisa, mas pessoas estão olhando dizendo assim, não, mas não é assim. Eu não vejo isso. Não existe, Eduardo, não existe uma concordância. Sim. A gente pode dizer isso. Então eu acho que não tem valor. O maior valor é aquilo que Deus ele faz, é aquilo que o Espírito Santo de Deus ele faz no nosso interior. É o maior valor, combater o nosso interior, matar a nossa carne, para onde a nossa carne inclina, é nós pegarmos ela e esmurrar o nosso peito, porque nós desejamos aquilo que é do alto. Sim. Aquilo que é valoroso. Isso é tão bom que teve uma época no comecinho da nossa conversão. Eu estava no carro, ainda acredito que a gente não tinha filhos ainda. Estava eu e a Via no carro vindo embora. A gente tinha vindo de uma situação, né? Que eu fiquei calado e vim embora. Depois só a gente conversando dentro do carro, eu falei para ela, eita, como que o Espírito Santo é bom, né? Se fosse alguns anos atrás, eu já tinha chutado o balde, já tinha ido para cima, já tinha falado um monte, já tinha caído na porrada, já tinha brigado. Hoje em dia não. Fiquei quieto, estou indo embora na paz, estou tranquilo. sem arrumar briga com ninguém, estou indo tranquilo, em paz, né? A pessoa que está turbulada lá, ela fica turbulada lá, eu estou indo embora na paz. Aquilo ali não me atingiu. Que é uma coisa que eu aprendi na vida, depois de um bom tempo já na caminhada, eu aprendi que a gente temos 2 ouvidos e não é à toa, né? A gente temos 2 ouvidos, que é um entra e aquilo que é bom você desce, e aquilo que é mal sai pelo outro, vai embora. Então há uma grande diferença entre ouvir e escutar, né? Então nem tudo que você escuta, que você ouve, isso pode te atingir, irmão. Deixa o que é bom entrar para o seu coração e o que é mal ir embora. Vamos lá, pastor. O fruto do Espírito é sentimento ou decisão? É decisão. O fruto do Espírito é decisão. Porque sentimento do nosso coração, existe uma questão que às vezes a gente usa muito para dizer, mas o nosso coração ele é enganoso, né? Então, decisões que eu tomei porque é da natureza humana. Sim, é da natureza humana. Mas nós temos que decidir. Cristo é uma decisão. Sim. A gente tem que decidir Cristo, porque, Eduardo, eu vou falar uma coisa, é muito forte isso daqui que eu vou dizer. Isso daqui, eu não tenho medo de dizer isso. Eu amo muito a minha família. Eu amo ela, né? Sou casado há 21 anos, tenho 3 filhos, lindos, maravilhosos, e eu consigo viver sem eles. Parece algo que escandaliza. Viver sem eles, eu consigo viver. Agora,
eu não consigo viver sem Cristo. Eita Deus. Do mesmo modo que nós decidimos criar uma família linda, que Deus proporcionou para nós cuidar como um sacerdote, para nós amar, para nós educar. Ainda a gente consegue viver sem, mas a gente não consegue viver sem a presença do Senhor. Davi, quando ele comete o seu pecado, Davi ele se lamenta, mas ele enxerga algo. Ele diz: Senhor, eu consigo viver sem qualquer outra coisa que o Senhor quiser tirar de mim, só pode tirar. Mas tem uma coisa que eu não consigo, é a sua presença. Tire tudo de mim, mas não tire a tua presença. É decisão, não é sentimento. Porque sentimento tem um sentimento de remorso. E sentimento de remorso não traz mudança. O que traz mudança na nossa vida é decisão. É decisão. Viver uma vida evidenciando os frutos do Espírito Santo da nossa vida é decisão. Nós temos que olhar, acordar e dizer assim: hoje eu quero viver isso na minha vida. Chega de ficar vivendo, porque às vezes tem pessoas que estão vivendo, e às vezes você que está nos acompanhando, às vezes está tentando de diversas maneiras prumar, ter resultado na vida, mas o maior resultado é nós decidimos primeiro, é Cristo na nossa vida. É o Senhor, é primordial, dentro de qualquer propósito que nós queira colocar diante da nossa vida, nós temos que ter primeiro Cristo sobre a nossa vida. Senhor, se nós temos o Senhor, é o que basta. Paulo, minha graça te basta, filho. É tudo. A presença do Senhor, Ele supre tudo. Então a gente consegue, né? Amo muito a minha família, mas Deus sabe me fazer viver sem ela, se for preciso. Mas não existe vida fora da presença do Senhor. Não existe. Não existe vida fora da presença do Senhor. Deus nos criou para viver diante da tua presença. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo. Então, dizer para você, o fruto do Espírito é uma decisão na nossa, é uma decisão. Sem essa decisão nós não vamos viver ela. Sim. Porque isso vem do Espírito do Senhor. Isso vem do Senhor na nossa vida. E como assim, por exemplo, acho que eu vou deixar até um pouco polêmico agora. Como identificar se aquela mudança é emocional ou se ela é um fruto do Espírito? Eu acho que eu posso ser a pessoa como um exemplo disso daí, né? O que causa a mudança na nossa vida? Será que aquilo que eu estou vivendo é uma emoção? Será que aquilo que eu estou vivendo é só um momentinho? É porque está legal, porque está top, porque está todo mundo indo, está todo mundo fazendo? Não. João capítulo de número 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e vós sois o ramo, e todo ramo que está em mim, está aí, esse daí dá fruto. Para podermos produzir os frutos do Senhor, nós precisamos estar nele. Não é algo emocional, não é só a gente, como Ezequiel 47, é águas profundas. É quando a gente chega a perder o controle da nossa vida e dizer: quem assume é o Senhor sobre nós. Essa é a maior evidência, é os frutos. Não tem outro meio para nós dizermos que
aquela pessoa está vivendo para Cristo. Eu vivo para Cristo por conta dos frutos que eu carrego na minha vida. Então, outrora era errôneo, fazia aquilo que era mal, tudo que era desagradável, mas quando o Senhor ele entrou na nossa vida, você passa agora a fazer tudo diferente, tudo novo. Essa é a maior evidência que a gente pode olhar para a vida de uma pessoa e encontrar a verdade nela. É olhar para os seus frutos, olhar para os seus comportamentos, para as suas escolhas. Isso é interessante. Eu consigo medir pelo fruto a maturidade de alguém espiritual? Olha, Eduardo, medir o fruto pela espiritualidade da pessoa, a Bíblia vai dizer que muitos no nome dele fizeram coisas extraordinárias. Profetizarão, fizeram isso, fizeram aquilo, mas no final não evidenciaram o fruto do Espírito. Não evidenciaram. Então, eu não te conheço. Não é pelaquilo que a gente aplica, né? Mas é pelaquilo que a gente soma. Então, a gente consegue olhar para a vida de uma pessoa e saber o que habita dentro da vida dela. Os nossos comportamentos, aquilo que nós vivemos no nosso trabalho, na nossa casa. Eu digo que a nossa família é onde o nosso ministério começa. Às vezes é até engraçado, mas a gente vai fazer algumas visitas e às vezes a família coloca o melhor para o pastor da igreja que vai lá uma vez ao mês, 2 vezes por ano, mas deixa de colocar o melhor para a família que está ali todo dia. É para eles que nós temos que cuidar, é deles que nós temos que. Então a gente consegue olhar para isso daí são evidências do fruto do Espírito, porque às vezes tem muitas pessoas que estão diante da igreja, estão na presença do Senhor, mas quando sai daquele ambiente, não é mais o mesmo. Não tem as suas mesmas atitudes que ali dentro. E isso empaca. Então a gente consegue olhar para a pessoa e enxergar na vida dela o nível de pessoas que são calmas. Tem pessoas hoje que quando pega no volante de um carro, tem que orar. Tem que orar, porque senão... Desvia ali. Senão ele muda o rumo. Ele não tem pessoas que têm essa dificuldade. Não pode estar diante de um trânsito, estar diante de um momento que ele esquece aquilo que ele evidencia. Sim. Aí a gente olha, como você deu um exemplo aí, né, da sua pessoa mesmo. Mas a gente olha e a gente consegue ver o nível da espiritualidade daquela pessoa. Mais uma vez digo, não pelo aquilo que ela veste, para aquilo que ela carrega, para aquilo que ela fala, mas para aquilo que ela evidencia, né? No momento de ela tem um autocontrole, ela sabe controlar isso daí. Sim, né? Isso é extraordinário. E assim, a outra pergunta que eu tinha para fazer era: a falta de domínio próprio pode anular um ministério? A falta de domínio próprio, olha, esse domínio próprio ele faz parte dos gominhos ali, gominhos do fruto. Ele faz parte, e a gente nós precisamos ter o controle, nós precisamos controlar isso daí. Parece algo que às vezes para cá é uma comparação às vezes boba que eu vou falar agora, mas nós estamos vivendo um período de Copa do Mundo aí.
E a gente viu que a seleção brasileira, ela passou agora dessa fase na casca ali no final do segundo. E quando o Brasil fez o gol, você via as pessoas pulando, reagindo de uma forma. E uma coisa que foi evidenciada é olhar para o técnico da seleção brasileira e não expressar nada. Como se diz assim, é uma pessoa que demonstra esse domínio assim, das suas atitudes, das suas ações. Como eu disse, parece ser algo que para nós não tem, é algo bobo, mas é interessante isso. Uma pessoa que tem o seu controle, né, tem o seu domínio, e isso é necessário, isso atrapalha. Isso atrapalha. Então a gente tem que buscar isso da parte do Senhor, saber a ter esse controle, porque não é fraqueza. Sim. É você saber tomar decisão, saber reagir, né? Saber escolher, porque tem coisa na nossa vida que vai e volta, mas tem coisa que vai e não volta mais. Uma palavra. Então, às vezes a gente magoa pessoas por não saber controlar aquele momento, dar lugar para o inimigo, usar a nossa boca para falar palavras errôneas, de baixo escalão, e nós, sendo cristãos. Então eu vejo que isso atrapalha, isso é perigoso. Precisamos olhar para a nossa vida e ser cuidados, ser pastoreados. Precisamos de ajuda. E hoje em dia é uma das coisas que a gente olha e vê muito pouco. Tem coisas que a gente sabe sair muito bem sozinho, mas tem coisa que a gente precisa de alguém para estender a mão para nós e nos ajudar. Ajudar. Então isso atrapalha ministerialmente. A falta do domínio próprio é uma evidência de que a gente precisa buscar mais do Senhor. Sim. Mais. Até porque você acabou de entrar num assunto que é interessante. A questão do perdão, para você entender, o perdão não é para a pessoa. O perdão é principalmente para você. Por quê? Você, por exemplo, discutiu ali, vamos dar um exemplo assim, né? Então a gente está falando do domínio próprio. Você acabou discutindo com a pessoa, certo? A pessoa muitas das vezes ali vai embora, esqueceu, e você fica ali, ó, se remoendo, fica aquele negócio, aí mal dorme, vai para lá e vai para cá, e fica aquele negócio. Quando você libera o perdão, como se tirasse um saco de cimento das suas costas, você, sabe? O perdão é para você, ó, livrar daquele negócio que fica remoendo, acabando com você, aquilo ali, certo? Então o domínio próprio, ele é uma dessas virtudes que te leva a esse caminho de você reconhecer que necessita de um perdão. Ah, mas foi a pessoa que errou comigo, foi a pessoa que fez isso para mim. Não tem problema. Quem está remoendo o problema é você e não a pessoa. Então a falta de perdão, ela vai acabar deixando até muitas pessoas perder a salvação por causa disso. O direito de entrar no reino do céu por causa disso. Por ficar remoendo aquele negócio no coração, né? Isso é uma das perguntas agora que eu ia fazer, mas você já respondeu. É que muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas têm dúvida referente a isso, porque eu vejo muitas pessoas dizem assim: pastor, eu sou cristão, eu tenho os dons do Espírito, eu tenho o fruto do Espírito Santo, e tudo isso, só que eu sou crente, mas não mexe comigo não, que aqui tem, já ouviu isso? Aqui tem café no bolo. Pisa no meu calo. Não pisa no meu calo, mas espera aí. Se o fruto do Espírito Santo é mansidão, longanimidade e temperança, e aí? Tem alguma coisa errada aí, certo? Porque se o fruto é um só, não cresce um gomo de cada vez, cresce todos juntos, não é? Ou isso aí é a pergunta que eu quero fazer. O fruto, ele cresce um gomo assim de cada vez? Ele cresce uma coisa de cada vez? Primeiro o amor, depois a longanimidade, depois a temperança, depois a paz, ou não? Vem tudo de uma vez assim? Então, você vê que é
é um conjunto, né? Quando o fruto do Espírito Santo ele está fazendo parte da minha vida e eu evidencio isso, eu pego esse conjunto. Então não tem como dizer que eu tenho alegria e não tenho amor. Não, a gente não consegue. E outra coisa, o mais interessante disso é que evidencia que o fruto ele é um só, é um conjunto só, porque ele vem da mesma raiz, da mesma árvore. Do mesmo, ele não vem de uma raiz diferente, de um caule diferente. Não, ele vem da mesma raiz. Então, aquela semente ela vai nascer da mesma árvore e até gerar os frutos, né? Então, não tem como eu dizer e nem dizer, não mexe comigo. Eu vejo que são pessoas que precisam se entregar mais para o Senhor. Sim. Deixar Deus trabalhar na vida das nossas vidas de uma maneira por completo. Ele não quer só um pouquinho. O Senhor quer por completo. E é coisa para nós pararmos e pensar. Hoje é um momento para nós parar e pensar: será que eu estou me doando por completo? Ou será que tem momentos ou áreas da minha vida que ainda a gente carrega porque a gente está aprisionado naquilo dali? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então não tem nada impossível que Ele não possa fazer por nós. Não tem prisão que Ele não quebre por nós. Tem uma passagem bíblica que está em Marcos, capítulo de número 10, que vai falar sobre aquele jovem rico que possuía os seus bens e ele deseja herdar o reino dos céus. E Jesus faz umas perguntas para ele. E ele diz que ele cumpria tudo aquilo que Jesus ele perguntava, né? E aí, é obediente, honra o pai e a mãe, e aí, como é que tá as coisas? Trazendo para o dia de hoje, né? Não está fazendo nada. Não, isso aí eu sou crente desde pequenininho, desde a minha mocidade. Então, a Bíblia diz que Jesus o amou primeiro, e Jesus o amou. Olhou para ele e diz: então você pega tudo, vende e dê aos pobres. Ele já mudou de ideia, ele já entristeceu. E diante desse cenário, a gente vai observar que os discípulos estão ali e Jesus vai dizer o quão difícil é herdar o reino dos céus. Quão difícil é essa porta. E Pedro vai dizer: Senhor, mas nós deixamos tudo. Aí é que está. É isso que a gente precisa. Nós deixamos tudo para te seguir. Pai, mães, isso e aquilo, e agora o Senhor está dizendo que é difícil, e Jesus vai apresentar a Pedro uma lição extraordinária. Pedro, tudo que você deixou para me seguir, eu te entrego, eu te abençoo 100 vezes mais. Isso daí é aquilo que a gente colhe quando a gente entrega a nossa vida por inteiro. Então, se a gente tem alguma coisa que não pode pisar no meu calo, não pode ser assim, que senão não, isso não existe para o reino. Isso não faz parte do Espírito, né? Isso aí evidencia que nós precisamos entregar mais, esvaziar mais para o Senhor. Eita, é forte, hein? É forte, isso é forte. O amor bíblico, ele corrige ou apenas acolhe? O amor, ele corrige, né? Qual é o pai que não corrige o filho, né? Isso vem do próprio Senhor. O amor, ele corrige e faz parte. A gente precisa ser confrontado, Eduardo. Eu acho que hoje, eu não generalizo aquilo que eu digo aqui, mas eu acho que hoje a gente precisa ser muito mais confrontado. Porque as batalhas hoje em dia, elas são grandes, o inimigo não está brincando, o inimigo está atuando, e nós precisamos também ser impactados com a verdade, e às vezes a verdade ela vai nos corrigir. Sim. Porque se nós não recebemos a verdade, nós não vamos ter uma vida transformada. Então precisamos ouvir a verdade, precisamos ficar de bico, precisamos aprender a olhar, porque a educação de um filho, para você criar um filho bom, forte, ele precisa ouvir o não.
Sim. Então, quando a gente pega uma criança, ela vai ficar, pai, compra, pai, faz aquilo, pai, aquilo. Quando você olha para ele, não, você está formando um bom caráter na vida dele, não por maldade. Mas às vezes você não tem uma condição, às vezes nós não podemos, ou às vezes nós estamos em outro pensamento, outra linha de raciocínio ali, mas a criança, ela insiste que aquilo, e às vezes você olha para ela e você fala, não. Ela quer mexer em alguma coisa, você fala, não. Então, esse não é onde vai formando o caráter dessa criança. O caráter de uma criança é formado nisso daí, quando ela é confrontada. E isso que acontece na nossa vida, quando nós recebemos a verdade. A verdade, ela vem, ela nos exorta, mas também ela traz um bálsamo para a nossa vida depois. Sim. Né? Depois tem um bálsamo do Senhor. Tem um Espírito Consolador que está ali para nos consolar. Então ele mostra para nós, mas ao mesmo tempo também ele mostra a cura para aquilo dali. Sim. Ele é a cura para aquilo dali. Então a gente pode dizer que, E que nos dias de hoje tem muitas pessoas que pregam só isso, né? Que Deus é o amor é acolhedor, né? Não no modo de correção. Só que muitas pessoas esquecem a parte B do versículo, né? Você fala assim, não, Deus é amor, vem, né? Mas esquece que a parte B do versículo já vem logo dizendo, mas também é justiça. Deus, ele é justo. Até esses dias eu estava indo para São Paulo e eu fiz um vídeo falando assim, Deus, ele é tão bom, que ele te dá o direito de você plantar o que você quiser. Mas ele também é tão justo que ele faz você colher aquilo que você plantou. Eduardo, você nessa pergunta, eu acho que eu quero dar um exemplo aqui. Hoje nós servimos a Deus junto, é um prazer isso daí. É um prazer ter sua família ali, teu ministério, uma grande ferramenta que nós temos através da sua vida para a obra do Senhor. E ali na igreja que nós pastoreamos ali, a gente recebe de qualquer um. Ali é lugar para qualquer um. Você pode chegar, como você está. Eu sou usuário de droga, vem para cá, pode vir, aqui a gente te acolhe. Pastor, eu estou no mundo da prostituição. Esse é o seu lugar. Sim. Um dia perguntarei, pastor, na tua igreja lá pode tudo? Diga assim, lá na igreja pode. Lá é uma igreja que pode tudo. Só não pode ir para o céu, dependendo com aquilo que você decide. Porque ali não é um lugar que a gente entra e permanece como a gente está. Eita. É forte. Esse é o amor que nós temos ali. Então, pastor, às vezes eu brinquei com a pessoa, pastor, mas se eu for lá, eu sou usuário, e eu estou fumando, e eu estou isso, e eu posso ir lá na igreja o pessoal faz, lá pode, lá você tem a liberdade, é uma escolha, né? É uma escolha nossa. E às vezes, dependendo da sua escolha, tem coisas que às vezes não vai ter direito. Sim. Você não vai ter direito. Então, ali a gente abraça, ali a gente acolhe, mas a gente não permite ficar como está. Então, a palavra do Senhor, ela precisa confrontar a nossa vida. Nós precisamos ser exortados por ela, apresentar os nossos erros, porque eu aprendi uma coisa, só muda quem enxerga o que está fazendo errado. Eita. Não tem como eu mudar se eu não estou enxergando, se eu estou com os meus olhos vendados. Porque uma das artimanhas do nosso inimigo, Satanás, é essa. É vendar os nossos olhos para aquilo que a gente está fazendo ser algo que seja normal. Mas aonde está a presença do Senhor, é transformação, é cura. Então a gente tem visto ali, naquele lugar, pessoas entrando de uma maneira e saindo com 180 graus ali de transformação na tua vida. Isso é mesmo. Então a gente acolhe, mas nesse momento da exortação que vai fazer a nossa vida ser transformada. Que não foge, né? O amor é isso, né? É o acolhimento e exortação, né? Não tem como fugir, usar só uma parte de um lado, né? Os dois é que nem um pássaro, os dois é uma asa de um lado, outra asa de outro, né? Com uma asa só o pássaro não voa. Estamos aqui também com o nosso irmão Érito aqui no bastidor. Deus abençoe, viu? E minha digníssima esposa, a mulher mais linda desse mundo,
Meu bem, tem pergunta no chat? A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. A gente está aqui com algumas pessoas nos assistindo, missionária Leila, irmão Wellington, irmão Rafael Oliveira, missionária Rita Carla, irmão Fabiano, Terezinha. Tem uma pergunta da missionária Leila. Qual é o fruto do Espírito Santo que, na sua percepção, nós devemos ansiar mais para ter? Bom, como eu disse, ele é um conjunto, né? Respondendo aos nossos irmãos, sendo um conjunto, eu creio que nós temos que olhar para todos. Mas se eu fosse olhar para um desses gominhos, eu enxergaria o amor. Porque eu ia lá em João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou a sua vida. Então eu enxergo, se fosse evidenciar o amor, é um fruto que a gente, nos dias atuais, que nós precisamos amar mais. No mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos inalar o amor do Espírito Santo na vida das pessoas. Sim. Demonstrar isso daí. O amor pela obra do Senhor. Porque, Eduardo, hoje em dia, muitos servem, mas não servem por amor. Não servem por amor. Muitos servem porque não tem quem faça. Então, eu pego para fazer porque não tem, por pena. E isso não dá certo. Isso não funciona. Então, eu escolheria o amor porque envolve a obra do Senhor. A obra do Senhor, para ela ser feita, ela precisa ser feita com amor. Sim. Tem que ter o amor ali. Então, se a gente olhar para esse fruto, diga assim, olha, a gente precisa olhar um pouco mais para isso e evidenciar, expressar mais aquilo que a gente faz para a obra do Senhor Jesus. Então, por que nós estamos aqui? Não porque nós não tem nada para fazer, porque o que mais tem é coisa para fazer. Nós estamos aqui porque gera o amor na nossa vida, nos desloca da nossa casa, nos faz nos gastar tempo com o Evangelho. E nada consegue nos tirar de um ambiente como esse, de um cenário como esse. Tribulação, adversidade, crises, não consegue nos tirar. Por quê? Porque nós não fazemos porque não tem quem faça. Nós fazemos porque nós amamos. Tem amor. E é fruto. Meu Deus, isso é bênção demais. Eu até comentei com o Wellington esses dias. A gente estava vindo de um culto e a gente estava até conversando referente a isso. Falei para ele, eu falei assim, rapaz, a minha perna treme. Eu falei, Vaso, que você nunca perca isso. A partir do momento que você perder isso, você vende o que você tem. Não foi que eu falei assim para você? Infelizmente, tem muitas pessoas hoje que ela já não tem mais amor em fazer isso. Ela não faz por amor, ela vai lá e começa a vender, estipular um preço, vai porque ela vai receber um valor ali para ela poder fazer aquela obra. Infelizmente isso acontece muito nos dias de hoje. A pessoa estipular um valor ali para ela, sabe? E eu falei para o Wellington, se você sentir isso, meu amigo, você nunca perca isso. Eu ministro há mais ou menos uns 15 anos. Eu sinto isso até hoje, como se fosse a minha primeira vez. Eu falo, meu Deus do céu, a perna treme, a mão soa, aquele frio na barriga. Nossa, que você nunca perca isso. Isso aí se chama tremor ao Espírito Santo de Deus, né? Então, isso é maravilhoso demais. Tem outra? Missionária Rita Carla. Qual a diferença do crente para o cristão? Como que nós conseguimos distinguir a pessoa crente de um cristão? Acho que nós podemos olhar não somente para as decisões ou condutas dessas pessoas, mas pela sua entrega. Pela sua entrega. Então, um cristão de verdade, ele evidencia Cristo na sua vida. Então, eu preciso ser como Cristo.
preciso andar como Ele, preciso me comportar como Ele, preciso tomar minhas decisões como Ele. Então eu preciso matar minha carne para deixar o Espírito Santo de Deus me ajudar nas minhas decisões, e também ser verdadeiro. Hoje em dia a gente, infelizmente, né, não generalizando aí, mas temos muitas árvores aí que ela só tem folha. Só tem folha. Felizmente. E não tem fruto. E Jesus, ele não quer saber de folhas. Porque quando ele teve fome, ele não foi atrás da folha. Ele foi atrás daquilo que alimentava ele, ia saciar a vida dele. Então acho que é uma das evidências. Nem todos que estão dentro da casa do Senhor foram alcançados. Nem todos que estão ali, eu estar dentro da igreja não vai me fazer igreja. Eu estar dentro de uma garagem não vai me fazer um carro. Então eu preciso verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. E diante desse encontro eu vou evidenciar. O Espírito Santo vai evidenciar na minha vida que verdadeiramente eu sou um cristão. Cristão em Cristo Jesus. Agora muitos se dizem crente, mas os frutos não são evidenciados na vida. Eu acho que a gente consegue olhar por aí, né? Cristão, né? Podemos colocar na mesma colocação que Pedro diz, né? Sede santo assim como eu sou santo, né? E um crente entramos naquele ditado popular, né? Crente até Satanás né? Porque é o modo de crer, né? Crente é crer, saber que existe um Deus ali. Então, né? Acredito que crente é todos aqueles que saibam que Cristo existe, né? Que Deus existe. O modo cristão somos uns modos, igual o pastor falou, acabou de dizer, né? Que nós somos, né? Temos que ter frutos, temos que vivenciar, igual o pastor acabou de dizer. Você queria fazer uma pergunta? Pode fazer. Pai, cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor. Meu pastor, tem uma pergunta. Qual fruto do Espírito Santo está ligado à capacidade de suportar as dificuldades? É uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Vamos para a Bíblia. Gálatas capítulo de número 5. Aqui a gente vai falar um pouquinho no versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Aqui a gente, olhando aqui para aquilo que Paulo fala, a bondade. A gente olha, né, a gente tem um coração generoso para o próximo. A gente tem um coração voltado a não só nas nossas vidas, mas a gente tem um coração voltado para o meu próximo. Ser uma pessoa boa. O que mais tem hoje é pessoas maquinando maldades. É difícil hoje alguém se alegrar, né, com quem se alegram. Às vezes a pessoa ela vai sentir um desejo, ao contrário, quando a gente conta uma bênção para alguém, nem todos estão preparados para poder receber essa notícia. Então, quando a gente olha para uma pessoa que tem esse espírito de bondade na vida dela, eu me alegro com você, fico feliz com você. Eu vejo quão prazeroso é ver o seu desenvolvimento, o seu crescimento, aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E é uma pessoa que sempre está ali para que possa ser usada por Deus a qualquer momento. Isso é bom demais, né? Diz o pastor, coisa boa. Coisa boa. Isso é bom. A gente fica lá em casa, lá, pastor, aí a gente pega o
os jargões, né, do pastor? Pega as Vai frases deixando. que marca, né? Essa é coisa boa. Acho que lá em casa é uma coisa boa. Coisa boa. Meus irmãos, felizmente nós caminhamos já para as retas finais, que a hora, o relógio infelizmente não é convertido, irmão. Voa, irmão. Quando nós falamos de Cristo, a hora voa, né? E queria deixar aqui suas palavras finais para os irmãos que estão em casa nos assistindo. A mensagem que você deixaria para eles que estão nos assistindo, fique à vontade, falar sobre o fruto ou algo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Eduardo, eu acho que, aproveitando tudo que nós falamos aqui, e resumindo, né, tudo isso, que eu deixo para você que nos acompanha, é avaliarmos a nossa vida hoje. Isso é importante, a gente olhar hoje. Quem eu estou sendo hoje? O que eu escolhi para mim hoje? O que eu penso hoje? Porque às vezes a gente vai procrastinando muitas coisas. Tiago fala aqui no capítulo 4 que a vida é um vapor d'água. Ela passa muito rápido. Existem decisões que nós não podemos procrastinar mais. Então tem coisas na nossa vida que não é mais para amanhã, é para ontem. E para isso nós temos que olhar e dizer, não, hoje é dia de dar um basta. Hoje é dia de eu tomar a decisão. Hoje é o dia de eu não sentir mais só aquela friozinho na barriga, aquela lágrima, aquela sensação gostosa, e chegar na segunda-feira continuar. Não. Eu acho que hoje a minha palavra é tomar uma decisão verdadeira e deixar o Senhor mudar a nossa vida, porque muitas coisas não acontecem por falta de decisão, procrastinar a decisão. Então, quem eu estou sendo hoje? Esses frutos eu evidencio na minha vida? Estou quanto tempo na obra do Senhor servindo? E hoje eu enxerguei que ainda me falta os frutos do Espírito Santo. Eu quero ter eles na minha vida. Quero ser manso, quero poder cuidar da minha casa melhor, quero poder ser educado com a minha família, eu quero poder ser bondoso, quero aumentar a minha fé em Cristo Jesus. Essa decisão nós temos que olhar para nós hoje e dizer, e aí, como anda a nossa vida hoje com o Senhor? E eu tenho certeza, Ele é a nossa maior escolha. Então não procrastina a sua mudança. Não procrastina decidir Cristo na sua vida hoje. Não procrastina querer mudar aquilo que nós somos depois. Pensa nisso hoje. Escolha hoje o seu dia. Marque esse dia como o dia da transformação. E eu tenho certeza, algo novo Deus fará. Meu Deus, isso é forte. Até porque amanhã pode ser tarde demais. Sim. Né? Amanhã é um sopro mesmo, é um sopro, a vida é um sopro, né? Meus irmãos, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, viu? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão que está aí. A minha esposa mencionou o nome aqui, mas eu sou ruim de guardar nome, tem bastante pessoas também, mas sinta-se abraçado pela gente, tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que esse episódio hoje possa ter abrido um grande leque, possa ter te ajudado, auxiliado em muitas coisas, ter te dado uma direção, tá bom? Fico muito feliz mesmo, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? E quero passar para o pastor dar os seus agradecimentos, mas antes disso, mais uma vez, entra lá, @podcast Voz do Reino, nosso Instagram, no YouTube também, Voz do Reino Podcast.
curte, comenta lá, compartilha, se inscreva no nosso canal, tá bom? Creio que vai ser de grande valia para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Quero agradecer o Elton que fez presente, minha esposa, o Herbert também que está aqui, que eu nunca falo dele, né, Herbert? Mas que sempre está aqui, nos ajudando aqui, nos auxiliando. Que Deus abençoe também a sua vida. Bom, o pastor Rafael que aceitou o convite, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe grandemente mesmo, tá bom? Maravilha, meu amigo. Gratidão a Deus, gratidão a todos que acompanharam. Continue, segue firme, e é uma honra sempre poder estar aqui, envolvido nesse trabalho, tá? O Wellington, Deus abençoe, irmã Vitória, mais uma vez, evangelista Eduardo, minha gratidão aí, poder participar junto com você e todos que têm nos acompanhado. Cada dia mais possa aumentar esse número, que nós possamos aí divulgar esse trabalho e alcançar muitas famílias através da palavra do Senhor. Tenho certeza que esse é o objetivo. Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado também pela sua vida, né? Sua casa, sua família. A Assembleia Assembleia do Campo, que nos abraçou grandemente. Fica o nosso grande abraço para todos vocês. Os irmãos estão nos assistindo, aí, vida, da Missão do Campo, onde o pastor Rafael está pastoreando, que nos abraçou grandemente, nos abraçou, não tem nem palavras para dizer, é um amor fraternal mesmo. Fica o nosso agradecimento por todos vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar. Fica aí o nosso abraço, nosso beijo para vocês todos aí. E para todos vocês que estão nos assistindo, muito obrigado. Que Deus possa entrar sobre a sua casa, sobre a sua família, entrar no seu lar, tá? E que este ensinamento possa te revigorar, te fortalecer mais uma vez, tá bom? Assim agradecemos e aqui encerramos mais um episódio do podcast Voz do Reino. Deus abençoe a sua vida.